numa breve fala, compartilhar com você a alegria deste evangelho e este significado que talvez você tenha percebido na evolução das canções. A canção começa com a condição daquele que reconhece o seu estado negativo, daquele que reconhece a miséria da sua vida e que, por conta disso, poderia ficar para baixo, deprimido e abatido, poderia sim, de alguma maneira, ficar desesperançoso e desesperançado. A canção começa com a ênfase naquilo que nos coloca numa condição irremediável. E é exatamente esta palavra que a Bíblia usa para a condição do ser humano sem Deus. Todos nós numa condição irremediável, não há nada que se possa fazer por nós mesmos em nosso favor. Não há nada que possamos ter como alternativa ou como caminho para reverter a nossa condição de inimigos de Deus. Imagine você que nós, então, escolhemos, enquanto humanidade, dar as costas para Deus, fazer as coisas da nossa maneira. E você conhece a antiga frase do cientista: se você faz as coisas do mesmo jeito, sempre obterá os mesmos resultados. Nós não poderíamos fazer nada por nós e Deus, no seu infinito amor, amando o mundo de tal maneira, deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que o recebe possa agora ter uma nova modalidade de vida. Vida plena, vida abundante, vida que nenhum recurso humano pode conquistar, nenhum esforço humano pode alcançar, nenhum empreendimento humano pode conceder, porque é a vida da natureza de Deus e nós só podemos alcançar quando nós recebemos nova natureza de Deus. Sim, a Bíblia diz no Evangelho de João que Deus tem uma nova natureza para nós, um novo nascimento, uma nova condição de quem passa da morte para a vida, de quem passa da perdição para a salvação, de quem passa do medo para a segurança, de quem passa da instabilidade para a estabilidade. Deus traz para nós uma nova modalidade de vida em Cristo Jesus, e a ressurreição de Jesus é a prova cabal que essa nova modalidade de vida está inaugurada e está disponível para todos nós. E esta é a grande surpresa de Deus, a grande surpresa do universo, a grande surpresa do gesto do Deus surpreendente que nos salva de toda monotonia, de toda previsibilidade, de toda condição em que nós, se ficarmos nela e insistirmos nela, já temos os nossos resultados previsíveis e os nossos resultados já de alguma maneira escritos, muito mais do que escritos nas estrelas, escritos na lógica que se repete, do vício que sempre vem com um pico de euforia, seguido por depressão e aquela falta, aquela abstinência que nos leva a buscar novamente o produto do nosso vício e ter uma euforia, mas depois que o efeito passa, ter uma abstenção. E eu não me refiro a drogas, não me refiro a álcool, me refiro à vida, a uma compra no shopping que nos traz grande alegria e depois a gente quer outra coisa no lugar, a um passeio em um local, a toda e qualquer situação que gera uma descarga de dopamina no nosso cérebro e que faz com que a gente fique eufórico e depois sinta um vazio e depois continue nessa busca e nessa roda viva. Previsibilidade faz com que a vida fique sem graça, a previsibilidade faz com que a vida perca o sentido, previsibilidade faz com que a gente, inclusive, entre numa roda de monotonia e de desgaste, e é tão bom saber que Deus é surpreendente. E para aqueles que estão em Deus e entraram numa nova modalidade de vida, há o acesso a uma nova categoria de vida transformadora, sobre a qual Jesus falou que quem pertence ao Espírito Santo de Deus
É levado como a folha ao vento. Quem pertence ao Espírito Santo de Deus se surpreende sendo lembrado de coisas importantíssimas no momento exato que a necessidade aparece para resolver aquela questão. Quem é conduzido pelo Espírito Santo de Deus tem essa segurança, que o Espírito que chamou Jesus da morte para a vida haverá de nos chamar também. E assim ficamos mais humanos, mais plenos das nossas potencialidades, mais habilitados para enfrentar a vida. Diante do imprevisível de Jesus, ficamos mais capacitados para encarar os desafios que este mundo nos impõe, para encarar os desafios que o futuro nos reserva. Uma nova condição daquele que encontrou o imprevisível, daquele que encontrou com o Deus que é surpreendente, daquele que encontrou no Deus do túmulo vazio a nova esperança, a saída para a vida e a salvação. Eu entendo que nós temos uma resistência a ser surpreendidos por Jesus. Eu entendo que, às vezes, o muito conhecimento, as experiências vividas, os cabelos brancos na cabeça, os anos no banco de uma faculdade, podem se colocar como nosso inimigo a viver experiências com Jesus. Quando nós olhamos para Jesus, como você pode encontrar numa literatura dessas de autoajuda, em alguma banca de jornal ou em alguma livraria, o Jesus que é o maior psicólogo de todos os tempos, o Jesus que é o maior líder de todos os tempos, o Jesus que é o maior sábio de todos os tempos, o Jesus que é o maior médico de todos os tempos. Se você olhar para Jesus apenas como um homem, você ficará privado de conhecer o Jesus que é 100% Deus, que é o caminho, a verdade e a vida, e que quando nós entramos neste caminho, quando nós começamos a trilhar por Jesus, a vida começa a ser surpreendente e inesperada. Se você perceber nesta oportunidade que Jesus é muito mais do que um homem excelente, é a manifestação viva do amor de Deus. Quando você percebe isso, quando isso fica claro para você e você não coloca as limitações de um homem em Jesus, você está aberto para por ele ser surpreendido. Quando você encontra em Jesus mais do que um especialista, eu lembro que cerca de 20 anos atrás tinha um programa na rádio, e naquele programa na rádio, um amigo e eu fazíamos o programa, e o amigo presenteou a mãe dele com aquele programa, uma mulher assembleiana de oração, e o nosso programa, que chamava Palavra e Oração, era essa intenção de que as pessoas, ouvindo dos mais distantes pontos, nos mais desesperançosos barracos e nas mais adversas situações, pudessem ali encontrar um ponto de esperança. E sempre a trilha sonora que antecedia o momento da oração ali na Rádio Atalaia era uma canção que a irmã Maria da Penha amava, que dizia que ele vai além da medicina, quando ele estende sua mão, quando a vida não tem mais saída, quando a morte desafiou a vida, em Jesus Cristo tem a solução. Se você olhar só para os especialistas, você então não estará habilitado para ser surpreendido pelo Senhor. Nós respeitamos os especialistas, nós valorizamos os especialistas, nós confiamos na ciência, mas nós sabemos que a última palavra pertence ao nosso Deus. Permita que Ele te surpreenda. Está no nosso contexto, aconteceu na manhã de ontem, nosso irmão José Carlos viajou atendendo o convite de um médico. O seu pai, com 91 anos de idade, com a mente muito lúcida e muito clara e um diálogo muito saudável, mas com o corpo, com o avançar da idade e o desligar das funções vitais, foi então objeto da atenção especial do médico, dizendo: venham para cá, familiares, porque uma das funções vitais vai parar. Aproveitem esse último momento. E o nosso irmão, e nós oramos, e ele foi para lá, ao encontro do nosso irmão Job.
E na manhã de hoje, quando eu conversava, e aí, Zé Carlos, como é que estão as coisas? Ele falou, ó, pastor, nós estamos felizes com Jesus, sabemos que o meu pai tem um testemunho maravilhoso, está alegrando a família, conversando, mas na entrevista com o médico, no boletim do dia, o médico falou assim, eu não sei o que aconteceu, não sei se foi as visitas do médico, dos netos, a gente não mudou a medicação, não sei se foi a chegada de vocês, o que eu sei é que o velho está forte. Sabe, irmãos, quando o médico diz que ficou surpreso, nós não queremos dizer que o nosso irmão não terá o presente de ser recolhido por Jesus, ele é um crente em Cristo. Quando a vida passa dos 90, tendendo aos 100 anos, a gente vai ficando cansado. Eu já tive cuidado e caminhada com pessoas assim, irmãs como a irmã Senhorita, que dizia para mim, pastor, será que Deus me esqueceu? Eu quero tanto encontrar o meu Jesus. As pessoas que amam a Jesus, que temem a Jesus, anseiam pelo céu. Nós não estamos dizendo aqui que o nosso irmão não será recolhido. O que nós estamos dizendo aqui é que ele está cercado de amor, que ele está dando o seu testemunho, abençoando ainda com a idade avançada, como diz o salmo bíblico, e acima de tudo, queremos dizer que quem tem a última palavra não são os médicos, a última palavra pertence a Deus. Permita-se surpreender entendendo que não há limites na matéria, que não há limites nas relações sociais, que não há limites impostos pelos homens para Jesus. Permita-se surpreender, porque ele vai além da medicina, quando ele estende a sua mão e ele rompe todas as barreiras do espaço, do tempo, da lógica em favor. Por isso, a Bíblia diz, não há Deus como esse, que trabalha em favor dos que nele esperam. Permita-se surpreender pelo Senhor, pois foi exatamente isso que aconteceu na manhã de um domingo como hoje, num daqueles ciclos que tem a história, naqueles ciclos cronológicos. Você sabe, esse ano a Páscoa caiu no dia 17, o ano que vem, o domingo será dia 18 e assim sucessivamente, mas esse ano, coincidindo com a cronologia bíblica dos melhores historiadores, a Páscoa caiu exatamente no dia que aconteceu o evento. Sim, dia 17 de abril do ano número 29, foi o dia em que o Senhor Jesus trouxe essa grande surpresa para aquelas mulheres que foram ao encontro dele no túmulo. É a história que está registrada no Evangelho de Marcos, capítulo número 16. Você pode ler na sua Bíblia, pode acompanhar. Quando a Bíblia nos diz que ao entardecer do sábado, do dia seguinte à crucificação, as mulheres Maria Madalena, Maria mãe de Tiago e Salomé foram preparar aquele ritual de despedidas, comprar especiarias que com elas envolveriam o corpo de Jesus e prestariam uma homenagem toda especial. Naquela manhã de domingo, quando elas se deslocariam ao encontro de Jesus, a pergunta até surgiu: quem vai remover a pedra que fecha ali a boca do sepulcro, com mais de 2 toneladas, para que nós possamos entrar? E elas, mesmo tendo a informação desta barreira física, elas mesmo tendo o tempo contrário a elas, porque era a madrugada, ainda estava escuro, elas mesmo tendo os sentimentos, os impulsos, as emoções contrárias a elas, tomadas de medo, de receio e de tantas outras situações que nos impedem de fazer aquilo que nós temos que fazer, enfrentando-o de uma maneira diferenciada e lutando contra os próprios medos, elas foram. E neste ir, permitiram-se surpreender. Assustadas, encontraram homens de branco naquele sepulcro, que disseram para elas: por que vocês procuram aqui, neste local de morte, aquele que está vivo? Agora é a hora, vocês precisam ir a Galileia e contar aos
demais discípulos que Jesus está vivo. A grande surpresa recebida no túmulo vazio é a grande surpresa que muda o estado de alguém que estava com o coração vazio. Porque, como dito no início da mensagem desta noite, as esperanças tinham ido embora. Os sonhos estavam frustrados, a alegria tinha fugido dos corações. Aquele que outrora multiplicava pães e peixes, alimentava a multidão, trazia cura para os enfermos, trazia esperança para os desassistidos, trazia uma mão amiga para os desprezados e discriminados. Aquele que diante de pessoas nas situações mais injustas da vida, pôde reverter o quadro e dizer: Deus se lembra de você. Ele que mostrou amor como nenhum outro mostrou, que mostrou a Deus como Pai como nenhum outro mostrou, que mostrou que em a sua companhia havia segurança, havia um sentimento especial e nada poderia dar errado. Ele partiu e as vidas ficaram vazias e os corações ficaram tristes. E o que se esperava, que era a certeza de que não tinha como falhar, agora estava claro que deu errado. Jesus já não está mais entre nós. Às vezes, nas nossas vidas, as coisas não saem como a gente planeja. Às vezes os nossos sonhos são interrompidos, às vezes aqueles que são o nosso ponto de segurança e a garantia do nosso bem-estar, eles falham, fogem, saem, escapam e às vezes até mesmo nós colocamos para fora da nossa vida. Mas acredite, diante dos vazios da vida, diante das situações inesperadas, diante das situações que não são contrárias, para aquele que está em Cristo Jesus, aquele que está seguro em Deus, aquele que encontrou no Senhor o seu refúgio e fortaleza, encontrou um socorro bem presente no tempo da tribulação. E quando as coisas saem errado, ainda que não saiam do jeito que eu queria, ainda que sejam contrário àquilo que sonhei e imaginei, porque a minha vida está nas mãos de Deus, eu sei que é um futuro melhor, eu sei que a graça de Jesus tem para mim aquilo que eu não pude projetar e não pude imaginar. Eu sei em quem tenho crido, estou bem certo que Ele é poderoso para guardar o meu tesouro até o dia final, seguros em Cristo Jesus. E em Cristo Jesus, eu e você podemos nos surpreender. A vida não pode mais ser monótona. Em Cristo Jesus, nós podemos nos surpreender com uma nova e viva esperança. Em Cristo Jesus, nós podemos encontrar aquilo que nós nem imaginávamos, porque é isso que a Bíblia diz sobre Ele: o que o olho não viu, o que o ouvido não ouviu e que não subiu ao coração do homem, é aquele que está guardado para os que temem a Deus, na pessoa bendita de Cristo Jesus. Deus tem algo extraordinário para você, Deus tem um momento novo para você, novos sentimentos, novos pensamentos, nova emoção e acima de tudo um novo destino. Quem caminhava de uma maneira inevitável rumo ao inferno, quem ia passos largos para a condenação, agora em Cristo Jesus caminha com segurança para o reino de paz, de felicidade, caminha com segurança para o reino da luz, caminha com esperança de ouvir do próprio Jesus a maravilhosa frase: vinde benditos do meu Pai para o lugar que vos está preparado. Surpreenda-se com Jesus, permita que Jesus surpreenda a sua vida. E você vai me perguntar: pastor, como é que eu faço para eu me surpreender? Como é que é a história daquelas mulheres que foram até a caverna me inspiram, trazem para mim respostas para que eu aprenda a me posicionar de maneira diferente? Em primeiro lugar, já está na tela para você. Para que você se surpreenda, você precisa fechar os olhos para algumas situações que parecem muito concretas. Precisa ignorar. Às vezes a gente tem medo dessa palavra ignorar, né? Palavra ignorar muitas vezes aponta para algo negativo, algo que de alguma maneira desfaz da gente, despreza. Mas acreditem, no tribunal, o juiz, autoridade máxima para julgar uma causa, o juiz
autoridade máxima entre os homens para definir um processo, com muita frequência ele reclama a ajuda de um especialista. Se um advogado de uma das partes fala: senhor juiz, isso era impossível por causa da velocidade que o carro bateu, o juiz fala assim: eu sou ignorante para avaliar isso. Vou pedir a perícia, vou contratar um engenheiro para fazer uma perícia. Alguém diz assim: a maneira que essa faca cortou este órgão não resultaria em morte. O juiz diz: eu sou incompetente, eu ignoro essa causa, eu sou incompetente para julgar esse aspecto, preciso do parecer, do laudo de um médico. Pois bem, ignorar ou colocar-se como incompetente para falar sobre um assunto não é uma coisa negativa. Colocar-se como incompetente para julgar um assunto é um sinal de humildade. Tem gente melhor para falar sobre isso do que eu. Nós estamos trabalhando num projeto educacional. Eu sou incompetente para falar sobre isso, por isso eu converso e peço as instruções do Tiago. Por isso eu converso com os irmãos que são da área da educação. Não é a minha competência. Mas nós estamos falando muito mais do que um saber técnico. Estamos falando sobre um saber da informação. Hoje nós que temos tantas informações, às vezes somos contaminados por algumas delas. Algumas delas nós não checamos e algumas delas nós não temos competência para avaliar e elas podem nos paralisar. Algumas nem chegaram a nós ainda. Aquelas mulheres, elas ignoravam o fato de que houve uma discussão na noite falando sobre a possibilidade do corpo de Jesus ter sido roubado. E em função disso, houve então um pedido de um destacamento especial da guarda romana para que ali montasse uma operação diferenciada, porque aqueles guardas, na ocorrência de um crime, eles pagariam com a própria vida, então eles guardariam o túmulo de uma maneira diferenciada. No nosso texto de Marcos capítulo 16, o obstáculo para elas era a pedra, e elas ignoravam que além das pedras, tinham guardas. Sabe, às vezes é melhor a gente nem saber. Quando a gente nem sabe, a gente ora melhor. É melhor a gente nem saber, para que a gente não fique de alguma maneira congelado, detido no meio das muitas informações. Eu aconselho você a ser uma pessoa bem informada, aconselho você a ler e reler e estar a par de muitos assuntos. Mas também quero fazer um aconselhamento para você. Quando as notícias começarem a se repetir, quando no noticiário começar a aparecer aquela tarjinha escrito assim, ao vivo, é 8 horas da noite, o helicóptero está voando no lugar, está de dia ainda e está escrito em cima ao vivo. Fala, ué, ao vivo, mas agora é de noite? O cara está desde as 2 horas da tarde falando desse caso. Quando as coisas começarem a repetir muito, pule fora, para sua mente não ficar envenenada. É incrível o número de irmãos que eu tenho conversado, que estão com medo da guerra na Ucrânia, que estão assustados, falam, pastor, eu não vou fazer nada não, porque agora com essa guerra está me atrapalhando tudo. Mas a guerra está lá na Europa. Não deixe nada entrar na sua mente. Se aquelas mulheres tivessem esta informação adicional, teriam um impedimento. Como é que você faz para permitir-se surpreender? Tem as informações básicas e com as informações aprofunde-se naquelas que merecem destaque, mas não se perca no sensacionalismo. Permita-se surpreender, não só ignorando fatos que você não pode fazer nada com relação a eles, mas também fortalecendo-se através do trabalho conjunto e da união, e por isso a igreja é tão importante, e por isso essa nossa caminhada é tão significativa. A Maria Madalena olhou para Maria, mãe de Tiago, e falou, olha, nós vamos lá,
E ela falou, ó, eu não estava querendo ir não, mas porque você vai, eu vou também. E aí a Salomé falou, se vocês duas vão, nós vamos, nós três. Mas e a pedra? Não, nós vamos, nós estamos juntas. Nós estamos juntos, a gente consegue. Nós estamos juntos, Deus tem uma providência para nós estamos juntos. E juntos nós conseguiremos contornar as situações mais adversas da vida, as situações mais negativas que se coloquem diante de nós. Como é que você faz para se surpreender? Ande com pessoas boas, junte-se com quem se teme a Deus e vá ao encontro de Jesus. Quem tirar você da rota de Jesus, mantenha no seu rol de amizades, trate com todo respeito e com toda dignidade, mas não tome tal pessoa como seu ponto de referência para sua tomada de decisão. Ouça com atenção, com humildade e com respeito, mas priorize andar com gente que te aproxima de Jesus. Andar com gente que diz, eu não me importo com a barreira que se coloque entre nós, desde que eu vá ao encontro de Jesus. E assim, elas se fortaleceram. A Bíblia diz, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Elas se fortaleceram no Senhor através da comunhão. Você se fortalece através da palavra de Deus. Você se fortalece através do convívio com os irmãos. Você se fortalece numa igreja boa que prega a palavra, com irmãos que querem o seu bem. Você se fortalece nesse convívio. Você se fortalece e assim você se surpreende com aquilo que impossibilitava a realização de um projeto, já como removido quando você chega lá. Sim, elas chegaram. E a pedra que as assustava, a pedra que de alguma maneira anularia o seu empreendimento, como é que a gente vai fazer para resolver? Vamos lá, lá a gente vê. E quando chegaram, a Bíblia diz que a pedra já estava removida. Eu preciso que você entenda algo muito importante, muito significativo nessa noite. Preciso que você entenda que a pedra não foi removida para Jesus sair. A pedra foi removida para as mulheres entrar. Sim, porque Jesus entrou em aposentos que estavam fechados, quando os discípulos assustados estavam com medo do ataque romano que viria nos seguidores de Jesus. Eles estavam fechados ali, trancafiados, e Jesus, após a ressurreição, entrou naquele salão, naquele loft, que chamamos hoje de loft, naquele templo, naquele cenáculo, e entrou e falou para eles, paz seja convosco. As portas fechadas não eram um obstáculo para Jesus. O túmulo, lacrado pelo lado de fora, não era obstáculo para Jesus sair. Deus remove a pedra para as mulheres entrarem. Deus remove as pedras para que o testemunho fosse completo. Ele não está aqui. Deus remove a pedra para que tenha a certeza do agir de Deus na história, surpreendente, transformador das situações. E eu quero dizer para você que da mesma maneira, o milagre que você precisa, ele não acontece para que Jesus saia, ele acontece para que você entre. Ele não acontece para que Jesus prove que Ele é Deus, Ele já provou, Ele já venceu a morte. Ele acontece para que você entre, e você testemunhe, e você mergulhe. Você tenha uma experiência mais profunda com o Deus que é o mesmo ontem, hoje e será o mesmo eternamente. Como é que eu faço para me surpreender? Eu me fortaleço através dos recursos que o próprio Senhor me deixou. A palavra, Ele disse que ressuscitaria. Os irmãos, vamos lá comigo. A iniciativa, falaram e foram finalmente. A Bíblia nos mostra, na experiência das mulheres, que permitir-se surpreender é dar uma chance para a vida. Elas não imaginavam o que elas encontrariam lá, mas elas foram. Elas não sabiam o que se reservava e nem podiam, nos seus maiores sonhos, prever que anjos estariam ali para lhes dar a mensagem, mas elas foram. Tem vida na frente. Eu viverei o dia de hoje, com suas dores e com seus sabores. Eu quero
viver o dia de hoje aberto para a surpresa de Deus. Eu vou para prestar minha homenagem. O que queria era prestar homenagem, e elas foram. E chegaram lá, receberam a surpresa, e porque receberam a surpresa, inauguraram um novo momento da vida, mudaram relações sociais numa sociedade em que as mulheres não eram aceitas como testemunhas num tribunal. Jesus concede o privilégio das mulheres serem as primeiras testemunhas da ressurreição dele. Elas foram e encontraram vida. Sabe? Não condene a sua existência, aquilo que os seus olhos veem ou aquilo que você vive. A sua vida é mais do que a fábrica, muito mais que Pindamonhangaba, é bem mais do que o curso que você fez, ou do que os amigos que você acumulou ao longo da sua jornada. Tem vida, tem mais vida, tem vida eterna em Cristo Jesus, que faz com que aquelas mulheres encham-se de coragem e saiam para dar a notícia: Jesus está vivo, Jesus ressuscitou, que faz com que elas experimentem um novo momento, que elas sejam parte do milagre de Deus. E você também pode ser parte do milagre de Deus. Permita-se surpreender, para que na surpresa de Deus na sua vida você se torne instrumento dele, para que outras vidas se surpreendam. Quando elas falaram com os discípulos falaram: o quê? Ficaram surpresos, porque elas se surpreenderam primeiro. Nossas canções terão mais impactos nos corações quando nós que cantamos tivermos sido surpreendidos antes. As minhas mensagens farão mais efeito no seu coração quando eu me surpreender com Deus antes. Quando for mais do que palavras, mas for uma experiência de vida. A sua vida será mais significativa na sua família, com sua esposa, com seu marido, com seus filhos, com seus colegas de trabalho. Quando você se surpreender antes, você precisa se surpreender com Deus. Você precisa entrar nessa jornada de vida. E olha, a vida está nos detalhes e a presença de Deus está nas pequenas coisas. Este domingo de Páscoa foi um domingo que eu tive duas interessantes surpresas e duas significativas surpresas que me fortaleceram para essa mensagem. Para você, não vai fazer sentido nenhum, mas para mim fez um sentido sem igual. Porque afinal de contas, que pastor que fala do desenho do Ratatouille? Né? Mas para mim fez diferença. Sabe por quê, irmãos? Se você assistiu Ratatouille, e se você lembra do momento em que aquele prato é julgado, o juiz dá uma garfada numa comida muito simples na culinária francesa, das comida feita com os legumes, algo bem barato, bem simplório, e ele dá uma mordida e ele lembra lá da infância dele. Pois bem, no café da manhã de hoje, a irmã Nair fez um bolo, e eu mordi o bolo e eu lembrei da minha avó, lembrei da minha infância, lembrei do momento de alegria da minha vida, do momento de acolhimento, das férias na casa dos meus avós. E ali eu fui dar o parabéns para a irmã e ela falou: pastor, é uma coisa simples que eu sei fazer, mas eu fiz com todo o amor para a igreja. Ela fez, e porque ela fez, Deus a usou para falar comigo e eu fiquei surpreso. E eu fico olhando, irmãos, fico procurando Deus nos detalhes da vida. Às vezes eu fico meio assim, um pouco triste por gente que a vida é boa, que tem família, que assim, saiu de uma condição e passou, hoje está melhor, mas está sempre amargo, está sempre triste, está sempre resmungando. Toda vez que eu me defronto com gente assim, eu tenho uma queda de potência, eu me entristeço, eu me amarguro, falo: puxa vida, tanta coisa para agradecer, né? Tanta coisa para agradecer. Então, para eu não cair nessa armadilha, eu já acordo cantando e fico procurando coisas boas da vida. E aí, no bolo de fubá, eu lembro da minha infância e fico feliz. Deus abençoe minha irmã, Deus falou comigo no bolo. Mas não foi só isso, irmãos. Ontem eu estava almoçando.
Pessoas até falam que o pastor usa a barriga para apoiar a Bíblia, né? Depois você começa a pastorear, você começa a comer muito. Mas os exemplos de hoje são exemplos de comida, vocês vão me perdoar, eu tenho que dar o exemplo de comida. Ontem eu almocei, e eu não sei se você gosta de comer um docinho depois do almoço. É gostoso, né? Comer um docinho depois do almoço? Não é gostoso? Aí eu falei assim, Jesus, se tivesse um docinho de sobremesa hoje era bênção, hein? Até tinha uma goiabada na geladeira, irmãos, mas eu fiquei meio com preguiça de comer a goiabada, né? Então não queria muito, né? Quem quer um doce põe até uma colher de açúcar na boca, né? Não, quer, mas não quer. Quer, mas quer uma coisa gostosa. Mas tudo bem, né? É que eu preciso contar a história para você, dos detalhes. Aí na manhã de hoje, a irmã Zilda falou assim, ó, passa em casa que tem uma sobremesa de Páscoa para você. E aí, quando fui lá retirar o presente, fiquei feliz. Mas eu nem tinha lembrado, irmãos, nem tinha passado na minha cabeça. Aí, preparamos o almoço, comi e fui comer minha sobremesa. Coisa chique, irmão, cheesecake. O nome é bonito demais, né? Delícia, não é? Nossa, deixei vocês com água na boca. Então, quando eu dei a primeira garfada, eu lembrei lá da minha oração ontem. Falei, Jesus, seria tão bom se tivesse um docinho hoje, né? Entendeu, irmãos? É possível que hoje você esteja desfrutando de coisas que você não lembra. É possível que você tenha feito orações mais profundas do que um comentário de um cara besta dizendo, seria bom ter um docinho aqui hoje. Talvez você tenha até chorado, talvez você tenha pedido alguma coisa especial e que hoje já está presente na sua vida. Deus te surpreendeu, mas você foi engolido pela roda da vida e não agradeceu, foi engolido pela roda da vida e não viveu aquilo que veio para a sua vida. No outro extremo, pode ser que você esteja dizendo assim, a vida é assim mesmo, nada vai mudar. Acredite, tem um bolo para você, tem um cheesecake para você. Nas mais diversas áreas da vida, no seu casamento, nas suas emoções, no seu trabalho, nas mais diversas áreas da vida, Deus tem uma surpresa para você. Mas o meu pedido para você hoje é que você não condene a si mesmo. Não diga se está tudo perdido. Que você, de maneira alguma, retroceda e abandone a possibilidade de viver algo novo, transformador, inédito da parte de Deus. O meu convite para você nesta oportunidade é que você simplesmente permita-se surpreender. Deus tem surpresas para você. Se você permitir-se surpreender, eu tenho absoluta certeza, sua vida terá um colorido e um gosto todo especial. Aquelas mulheres foram surpreendidas pela maior de todas as surpresas. Deus traz em Cristo Jesus a vitória sobre a morte. No fundo, eu não vim falar para você aqui de comida, hein? Você vai só lembrar da comida e não vai lembrar o que eu vim falar. Eu vim falar que a grande surpresa é que dentro daquilo que não é surpresa para ninguém, porque todos nós vamos morrer. Acredite, todos nós vamos morrer. Uns há mais tempo, outros há menos tempo. Quem sabe alguém até na noite de hoje, todos nós vamos morrer. Uma experiência com Cristo Jesus faz com que a gente feche os olhos para esta vida e abra os olhos no céu. Jesus abriu o caminho dos céus e você pode ter a grande surpresa. O céu é assim. Por quê? Porque Jesus abriu para nós um caminho para o céu. Você quer viver surpresas na sua vida? Você quer ter uma grande surpresa positiva na sua morte? Permita que Jesus reine sobre a sua vida. Permita que Jesus, com o seu doce chamado que nunca se cansa, venha reinar sobre a sua história. Permita que a voz de Deus agora seja a voz viva no seu coração, transformadora da sua vida, iluminadora, rompendo todas as trevas da tristeza, do vazio e do desespero. Deus tem surpresas para você. Vamos orar? Abaixe sua cabeça por bondade.
Eu comecei dizendo, pode ficar com a cabeça baixa, conversando com Deus. Eu comecei dizendo que a monotonia é a morte. Comecei dizendo que uma vida previsível é muito chato. Um casamento previsível é chato. Acordar e ir para o serviço todo dia a mesma coisa é muito chato. Mas o que eu disse para você é que nós não estamos presos nisso, que a Bíblia diz: novas são cada manhã na presença do Senhor. Quero te convidar a romper com uma vida monótona, convidar você a, assim como aquelas mulheres, numa atitude corajosa e desprendida, numa madrugada de domingo, saem das suas casas ao encontro de um lugar cheio de obstáculos. Você ter esse gesto de coragem. Eu quero ir ao encontro de Jesus, e vamos ver que surpresa Ele tem preparado para mim. No fundo, a minha palavra é essa. O meu desafio é esse, que você diga assim: eu vou ao encontro de Jesus, e vamos ver o que Ele tem preparado para mim. Faça a sua parte, com toda certeza Ele fará dele. Se existe alguém entre nós que nesta noite quer viver um momento novo, a partir da chegada de Jesus para a sua vida, e quer receber a Jesus como aquele que lhe dá nova vida, fique em pé. Eu quero orar com você. Pastor, eu vou ao encontro de Jesus, e vamos ver como Ele vai me surpreender. Eu quero orar com você. Tem alguém?